Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no nosso programa Destravando a Vida com a Numerologia. Aqui você aprende como destravar sua vida usando segredos, usando estratégias numerológicas. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Maria Cristina Rosa, psicóloga e numeróloga. São 13 anos já trabalhando com essa ciência, ajudando pessoas a destravarem a vida, a melhorarem sua vida, a encontrarem seu rumo. E sempre com muita alegria e com muitas gratificações. Hoje a gente vai aqui falar dos 3 Vs que destravam a sua vida. A sua vida travou, zerou, muito bom, não é? Você parar um pouquinho para meditar sobre isso. Você perdeu o controle da sua vida, você está se sentindo sem rumo, sem norte. Nas semanas anteriores eu falei sobre o zero em nossa vida. Eu mostrei que o zero é ao mesmo tempo nada e ao mesmo tempo é tudo. E então consideramos que o zero dessa forma, ele está presente assim. Ou no completo escuro, nós estamos no completo escuro, ou nós estamos diante de todas as possibilidades. Mas que no final das contas, todas as possibilidades também podem estar nos cegando e nos tirando do nosso rumo, nos levando ao zero. Então, e caso aí, né, a pessoa permaneça no zero, ora fica apática, ora agita muito, então de qualquer maneira ela vai acabar caindo no zero, chuta para todo lado e não faz gol, não é? E aí a pergunta é, o que nos mantém travados no fundo do poço? O que nos mantém travados no tudo e no nada ao mesmo tempo? Vamos olhar isso daí porque é muito importante você ter a noção do que acontece na sua vida, porque você pode assumir o controle sobre ela, não é verdade? Então, por isso, fica até o final, continue me seguindo aqui, para você ter mais dicas de como vai destravar sua vida usando a numerologia. É muito importante você comentar abaixo e tirar suas dúvidas aqui enquanto está ao vivo. E também, por favor, compartilhe essa aula, porque são muitas pessoas necessitando de uma luzinha no fim do túnel, não é? Por isso que essa aula é uma oportunidade. Ela é muito importante porque ela é uma oportunidade de você aprender como vai destravar sua vida. E como vai fazer isso, entendendo aí o que são esses 3 Vs, não é? E como você vai aprender a usá-los a seu favor. E você vai aprender a destravar sua vida usando a numerologia, porque esses 3 Vs aí, se você entender e aplicar de acordo com os seus números, você terá tudo a seu favor. Mas sempre eu adianto que a nossa aula, ela não é uma aula que vai te ensinar a fazer mágica com os números. Nós não trabalhamos dessa forma. Existe essa possibilidade? Existe, pessoas usam de outra forma. Mas eu, no meu caso pessoal, eu prefiro usar os conhecimentos numerológicos para o crescimento das pessoas. Como eu desenvolvi bastante a partir dessa ciência, é assim que eu estou trabalhando, puxando cada pessoa que chega até aqui a um estado de consciência mais ampliado e a uma vida muito mais efetiva, né, que é o que nos interessa. Então eu vou hoje comentar aqui com você a questão de usar os 3 Vs, criando aí na sua vida passos seguros, né? Usando tudo isso com inteligência, de uma forma também coerente e congruente, para você sair do zero aí definitivamente. Então, eu estou aqui hoje por quê? Porque eu quero te ajudar a destravar a sua vida, usando a numerologia. E para te mostrar os 3 Vs, para que você entenda muito direitinho esses 3 Vs, eu vou te dar um exemplo bem, mas bem corriqueiro mesmo, né? No dia a dia, por exemplo, imagina que o casal está aí passeando na rua, num shopping, né? E em dado momento ele acena e sorri para uma mulher. E ela, a esposa, ela fecha a cara, ela faz um bico e emburra.
E daí a pouco ele percebe, ele fala, o que foi? Ela fala, nada, não é? Então, ela não fala do sentimento dela, não esclarece a situação e não expressa. Portanto, ela fica guardando aquele sentimento ruim que gerou nela, não é? De ciúme, de insegurança, de medo ali de perder o marido, o companheiro, né? Bom, ela guarda o ressentimento e cisma com a tal amiga. Pode o caso ser o contrário também, né? Em vez de ser com ele, é com ela. Mas, enfim, no caso aqui é com ela que aconteceu. Então, ela fica lá remoendo, ressentida e vai ficando seca com ele, aí à medida que o tempo vai passando. E quando eles saem de outras vezes, ela já não vai com tanto relaxamento mais, ela fica vigiando para ver se ele vai acenar para alguém, se vai sorrir, sempre insegura, né? E se ele olha de novo, ela vai ficando cada vez mais ressentida e mais fria, e não se expressa. Imagina o aperto que vai ficando nesse coração, né? Imagina o peso que vai ficando nessa pessoa. E, bom, aí, com o tempo passando, ela fica mais fria, mais seca, e ele começa a se sentir carente, ele começa a se sentir abandonado, e, naturalmente, ele começa a pedir, a solicitar atenção, carinho, né? Mas, como ela está plena de sentimentos ruins, o que acontece é que eles começam a brigar, sabe? Então, aí ela joga na cara dele, né? Que lá, naquele dia, ele ficou abanando a mão, sorrindo para uma pessoa que ela nem conhece. Bom, e ele explica que é uma antiga colega de faculdade, que não tem nada a ver, que ela não precisa se sentir assim, né? Mas não adianta, porque agora ela já está pesada e fala para ele que agora ele é um homem casado, que ele não tem mais que ficar dando tchauzinho para colega nenhuma do passado, enfim. E aí briga, e de outra ocasião, outro repeteco, outra briga. Aonde que vai dar isso, não é? Isso pode dar em brigas sérias, podem até fazer acontecer coisas graves, não é verdade? É um repeteco, é um condicionamento, é um hábito. Então, eu vou utilizar esse exemplo para te mostrar os 3 Vs. São 3 Vs. Vem, vai e volta. O que significa esse vem? Esse vem significa a circunstância. Então, a circunstância chegou na vida da pessoa, que foi ele abanar a mão para esse colega lá, né? Isso é a circunstância. A reação dela com a circunstância foi fechar a cara, ficar de bico, ficar emburrada, mas se fechar e começou a carregar sentimentos ruins dentro dela. Então, esse julgamento que ela fez, essa condenação que ela fez internamente, mas não expressou nada, aí o que sai dela para ele? Vai dela para ele revolta, decepção, amargura, né? Então, veio a circunstância, dela vai essa resposta negativa, não é? E o que vem de volta, então, vem, vai e volta, o que volta, naturalmente, é também um sentimento da parte dele de nervoso, não é? Ele acaba, então, brigando, xingando e todas essas coisas. Então, vocês imaginam como é simples aí a história da vida, né? São os 3 Vs. Nós passamos pelas circunstâncias, reagimos a essas circunstâncias e de nós sai para as pessoas determinados sentimentos, podem sair palavras, podem sair também atos, né? Nesse caso, a pessoa não falou, mas ela guardou. E se ela tivesse falado, poderia ter sido também ofensiva e mostrando toda a sua insegurança. Então, a circunstância faz com que a gente reaja de certa forma. Conforme a gente reage, vem uma resposta contrária na mesma intensidade e, com o passar do tempo, isso vai aumentando de intensidade. Então, nos 3 Vs, a gente está aqui comentando que nós temos, então, ações automáticas, não é, relativas às circunstâncias que a gente tem em nossa vida. E conforme são essas circunstâncias e conforme é o nosso amadurecimento, nós reagimos. Então, primeiro vem a circunstância, segundo vai a nossa reação, terceiro volta a reação igual e contrária.
E isso é o que as pessoas fazem, elas ficam nesses condicionamentos. Eu não sei se você se encaixa por aí, mas enquanto nós permanecemos com esses 3 Vs, nessa contingência de negatividade, a nossa vida está indo para o zero, né, para o buraco. É como se a gente estivesse numa descida vertiginosa, ladeira abaixo. Só Deus sabe como que nós vamos chegar lá embaixo. Porém, né, se você está percebendo aí que a sua vida está zerando, está indo para o buraco, e pode até você estar caminhando para a destruição ou sua, ou do relacionamento, ou da outra pessoa, sabe-se lá o grau, né, de periculosidade que hoje está aí pairando no ar e na atitude das pessoas. Então, se você está nesse momento, eu quero te dizer o seguinte, que depende de você se conscientizar que a sua vida é sua responsabilidade, não é? E você precisa procurar, né, caminhos que te fortaleçam e te esclareçam e que te levam a agir do jeito certo, um jeito consistente, né? Primeiro consciente, e um jeito consciente, ele é consistente e ele é congruente. Eu gosto de falar essas 3 palavras, porque são elas que dão à nossa vida um efeito bom, né? Aquele efeito mágico que a gente gostaria de pegar um número e trazer o efeito de graça para a nossa vida, nós é que vamos fazer ele acontecer com o nosso entendimento. Então, nós não precisamos de mágica nenhuma, nós somos a pessoa que faz a magia pelo próprio amadurecimento, né? Por que precisa ser assim? Porque dessa forma você nunca vai perder isso aí, né? No caso dos hábitos, quando eles são gerados negativamente, só perdas que nós temos. À medida que você transforma os seus hábitos no positivo, é lógico que você vai ter só ganhos, né? Então, se você quer ter na sua vida aí sucesso, contentamento, saúde, harmonia familiar, dinheiro, né, eu estou aqui para te mostrar que esses 3 Vs estão te destruindo. E, portanto, você precisa aprender a lidar com eles. E só tem um jeito de você fazer isso, né? Que é buscar autoconhecimento, que é saber aplicar esses 3 Vs na sua vida, planejar a sua vida de acordo com que esses 3 Vs eles tragam para você de volta conquistas, eles tragam para você expansão na sua vida, né, e para todas as pessoas. Então, olha só, depende de você avaliar, né, o que vale mais e o que custa menos aí na sua vida, sabe? Se procurar aprender a usar esses 3 Vs de uma forma construtiva, ou se você vai continuar no mesmo batidão que tem sido até agora. É uma escolha, né, que nós precisamos de fazer. O interessante, né, é que as religiões falam que do inferno não tem volta, não. Uma vez que você caiu no inferno, você vai lá queimar no fogo do inferno para sempre. E eu fazendo meus estudos, eu pensei, nossa, eu acho que isso é possível de acontecer sim. Né? À medida que a gente cai nesses 3 Vs aí na forma negativa, no modo negativo, nós caminhamos para o inferno mesmo. Isso que a gente chama de inferno é só uma consequência de hábitos errados. E se você, com certeza, não fizer uma transformação nesses hábitos, é lógico que você não sai do inferno. Então eu fiquei pensando que até aqueles ensinamentos estão certos sim, né? Não é para amedrontar a gente, e não é por medo que a gente vai fazer nada, porque o medo também não nos liberta, mas é por entendimento, é por conscientização. Porque se nós repararmos que a nossa vida realmente está um inferno, está parada, está travada, nada acontece de bom, é só ansiedade, só sofrimento, só briga, né? Perdas financeiras. Então, isso já é a configuração do inferno realmente. E isso é só um resultado da gente estar aí, ter caído nesses 3 Vs no piloto automático. E a gente está no piloto automático, então não exerce uma influência inteligente sobre a nossa própria conduta. E primeiro sobre o nosso próprio entendimento, não é? Então,
Isso quer dizer que você só sai do inferno, só destrava a sua vida se você sair desse piloto automático. Eu acho isso belíssimo, né? Nós entendemos essa possibilidade porque ela existe, ela é real. Você pode estar no fundo do poço realmente e se você já chegou no fundo e olhar para cima, você vai ver uma luzinha. Foi assim que eu entendi que eu estava no fundo do poço lá, porque eu olhei para cima e vi que tinha uma luzinha, quer dizer, não tinha mais como descer, né? Portanto, nessa hora, a gente não tem outro caminho senão começar a nos analisar, não é? Então, só sai do inferno ou só destrava a própria vida quem sair desse piloto automático aí, não é? E, no caso, o melhor caminho, né, que eu sempre indico, é a numerologia, justamente por isso que eu, enquanto psicóloga, adotei essa ciência como ferramenta de autoconhecimento. Porque ali você tem o programa da sua vida e ali você vai compreender exatamente onde que você começou a cair no negativo e por quê. E qual o número no qual você vai ter que trabalhar sobre ele para poder recuperar aí suas condições. A nossa vida é feita de escolhas. E se o que você quer de verdade é sair dessa fase que está muito negativa, está difícil para aguentar, não é? O cerco vai se fechando e a gente fica adoecendo, não é? E os relacionamentos indo embora e o dinheiro também, não é? E nós precisamos sair disso aí, que virou um ciclo vicioso. Se você quer de verdade gerar, né, no seu dia a dia aí uma transformação que vale a pena, eu te indico justamente esse caminho, que é o que mais deu certo nas estratégias que eu usei no meu trabalho. Sempre eu trabalhei na área clínica e também sempre trabalhei com palestras, com cursos, e a coisa que mais rendeu, que mais deu resultado foi aplicar a numerologia. Então, para mim, hoje, não tem outro caminho melhor do que você buscar sair dessa circunstância aí por meio de conhecer o seu mapa numerológico natal e ali você entender para resolver. Você fica conhecendo os seus números, né? Você pode solicitar uma consulta, você pode solicitar o mapa interpretado, escrito em Word. Então, tem algumas formas para você fazer isso. Você pode também me acompanhar aqui, sempre ouvir o que eu estou dizendo. Por quê? Porque entender é o primeiro passo, não é? Assim, você tem essas oportunidades que eu te ofereço, tem os cursos, tem as vivências, né? As vivências numerológicas que também são excelentes para te amadurecer, para te dar um empurrão. Mas você precisa desejar passar por esses procedimentos para você adquirir, então, aí maior liberdade na sua vida, né? Ninguém faz nada se não tiver uma orientação que seja boa, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem, comentem também se estão de acordo com o que vocês estão ouvindo, se faz sentido isso, qual é a necessidade que vocês estão tendo, qual é a dificuldade, para que eu possa, em outras oportunidades, ter aí mais habilidade ou mais informações para vocês, né? Então, a questão você precisa se conscientizar dos seus potenciais. Quais deles vêm na sua vida já pelo seu programa mesmo na dificuldade, porque alguns nós viemos realmente para aprender a lidar com eles, e outros nós viemos com eles já aprendidos, mas nós temos o dever de estar sempre evoluindo, né, naqueles potenciais, melhorando nós mesmos. E a vida, se a gente para de ter esse movimento de crescimento, não tem jeito, ela vai empacar sim. Ela empaca e é muito difícil depois para sair dessa situação. Badria ou Badria, né? Não sei como você fala, bem-vinda. Então, o que eu quero dizer é para você que sem saber exatamente o que você quer, o que você veio fazer nessa vida, não vai dar. Não vai dar rolê, né? Como a gente brinca. Não vai acontecer nada. Porque se você não tem a orientação correta, não sai, gente, não sai.
Tem a questão da receita do bolo. Se enquanto você não segue a receita do bolo, você não tem um bolo igualzinho da sua comadre, não é verdade? Ah, mas não tem receita para a vida, não tem receita para a felicidade. Tem sim. Tem sim, é o seu mapa numerológico natal. Aquela é a receita perfeita para você adquirir sua realização. Lá estão todos os ciclos da sua vida, tudo previsto, tudo marcado direitinho, é só seguir. É só seguir. Vocês acham que a divindade colocaria aqui na Terra, semearia a gente aqui na Terra, assim, no caos, sem ter nenhuma previsão, sem ter nenhum direcionamento? É lógico que não. Qualquer pessoa, quando cria alguma coisa, cria para dar certo, não cria para dar errado. Só que ao longo do percurso aconteceram coisas que nos retiraram do nosso caminho. E nós precisamos de voltar. Nós precisamos de voltar. Olha como o mundo ficou, olha como a nossa vida ficou. Nós temos que voltar ao caminho certo para nós. Então, cada criatura é especial demais aqui na Terra, cada mapa é único, cada uma tem o seu ponto de desenvolvimento, a sua tarefa a cumprir. Se eu não cumprir a minha, eu deixo um buraco. Eu vou onerar outros, que a divindade vai ter que acionar outras pessoas, onerar outras pessoas para fazer algo que eu não estou cumprindo. Por isso nossa vida não dá certo. Dá para compreender que é muito mais sério do que a gente pensa, que a gente não está aqui nessa vida para brincar, a gente está aqui para desenvolver. Não existe vida que se desenvolva se ela não tiver um movimento nesse sentido. Mas hoje nós estamos tendo uma vida que nos amortece, que nos leva à morte em vida, né? Quantas pessoas deprimidas, cheias de pânico, tomando remédios, adquirindo quadros aí neuróticos, psicóticos, que não precisava nada disso, não é? Nós temos um grande potencial para sair dessas coisas. Mas é o que eu falo. Eu tenho que ser clara e objetiva com vocês, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. É lógico que eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou mostrando a vocês o meu trabalho, mas o meu trabalho é para ajudar vocês. O meu trabalho é a minha missão que eu vim cumprir, eu vim melhorar o mundo onde eu passo por ele. E eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que fazer. Isso não é questão de trazer vaidade para mim, não. Muito ao contrário, é uma responsabilidade enorme. Porque se eu não cumpro isso, eu só arranjo encrenca para a minha vida. Os 9 anos que eu fiquei sem trabalhar, eu permaneci doente, não havia nada que me tirava daquele processo. Quando eu comecei a encaixar na minha mente as coisas que eu realmente deveria fazer e retomei, é que as coisas começaram a andar novamente. E não pense vocês que a tarefa de vocês é menos importante que a minha ou que a minha é mais importante que a de vocês. Não é. Cada tarefa é tão importante quanto a outra, não é para ninguém contar vantagem. É para cada um pegar seu rumo, seguir e prestar o serviço à divindade que veio prestar. Não é? O que é prestar serviço à divindade? É dar certo nessa vida, porque aí a obra divina ela é concluída com êxito, porque tem a parte que nos toca. A parte que nos toca, nem ele faz nada por nós, porque nos deu o livre-arbítrio, nós quisemos esse livre-arbítrio, e agora usamos mal. Então nós temos que arcar com ele. Eu não sei se vocês já pensaram nessas coisas ou se já ouviram falar nisso. Porém, cada vez mais o ciclo está infernal e nós precisamos sair dele. E vamos usar os 3 vezes para fazer isso. Mas para você saber usar os 3 vezes no positivo, você tem que ir lá no seu mapa numerológico, verificar lá aonde que as encrencas começaram e aonde elas estão agora e como é que você vai sair delas. Então aí é tranquilo e simples, né? E eu repito que sem conhecer e praticar os seus números equilibradamente, a calma não fica na sua vida, o contentamento não fica, os relacionamentos não ficam, se ficarem, ficam perturbados, né? A saúde também não fica, o dinheiro não fica. Infelizmente é assim. E vocês sabem que isso é verdade porque vocês passam por essas coisas ou estão vendo pessoas passarem. Mas, você precisa entender uma coisa que é colocar tudo na sua vida numa ordem de importância. Porque as pessoas falam, Cristina, eu não tenho dinheiro, meu tempo não está dando, isso, aquilo, sabe? Então, sempre há uma quantidade de empecilho que a gente fica pensando, nossa, a pessoa dá mais poder ao empecilho do que a ela própria. E eu gostaria de trabalhar para mudar esse quadro,
não é? Para fazer a sua força florescer, o seu entendimento superar a dificuldade que está acontecendo para você sair disso, não é? Então você precisa planejar o seu crescimento. Você precisa investir no seu crescimento, investir sim seu tempo, seu dinheiro, sua boa vontade, sua disposição, não é? Que é aquela coisa de você levantar, não é? É o tal caso. Tem a turma que deita e chora e tem a turma que levanta e age. Então vai ser necessário você tomar essa atitude, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você toma uma atitude, faz um programa aí na sua vida, né, vai fazendo o seu orçamento, vai criando o seu orçamento para buscar o conhecimento que você precisa, para investir na sua vida, separando o tempo para fazer isso, conforme você vem aqui me ouvir, mesmo que venha depois, porque a live fica gravada. Tem que dispor, gente, de tempo, de vontade e de recursos para o seu desenvolvimento, sabe? De graça a gente consegue muita coisa, sim, eu mesma. Metade do que eu sei, eu fui de graça, porque eu não ia perder nenhuma oportunidade. E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, se organizem para pegar o procedimento organizado, direitinho, tudo de acordo com a sua pessoa, específico para a sua pessoa, para você fazer uma coisa direito, não fazer pelas metades, não é? Porque ninguém dá tudo de graça. É lógico, é óbvio, não é? Mas enquanto eu puder estar alimentando você no seu desejo de seguir em frente, te trazendo informações que você já pode ir aplicando, eu estou aqui fazendo isso. E os procedimentos que preciso de você se dedicar a eles com exclusividade, esses você começa a se preparar para poder ter. Mesmo que não queira os meus, que queira outros, não tem problema. A questão é, se prepare para sair do buraco em que você está. Então, olha, eu tenho que ser honesta, né? Eu tenho que falar, pare de se enganar, deixe de dar desculpas para você mesmo. Não finja que não está vendo, porque você está, não é? Tome uma atitude para sair dos 3 Vs. Voltem, escutem, para vocês entenderem os 3 Vs e usar esses 3 Vs para sair desse inferno que está aí na sua vida agora, né? Porque, olha só, de boas intenções e de escolhas erradas, o inferno está cheio. A gente sempre ouviu isso sendo dito. Só a intenção não funciona, não resolve, né? Então, pare de se enganar, tá? Você precisa de atitude e eu te convido, não é, a sair desse inferno, a sair desse zero, não é, começando a fazer escolhas certas. Começa a se preparar para você investir aí no seu crescimento e começar a expandir a sua vida, do jeitinho que você quer e do jeitinho que você merece. E eu estou aqui para te ajudar a destravar a sua vida usando esse conhecimento que é maravilhoso. Para você começar hoje, né? Comece a investir no seu autoconhecimento já hoje, a investir no conhecimento dos seus números, como você está aqui me ouvindo agora, né? Continue investindo o seu tempo aqui, continue me seguindo aqui, programe o seu orçamento para solicitar a sua consulta assim que você puder, não é? Essa consulta é muito direcionadora, as pessoas adoram, as pessoas gostam bastante, elas falam, eu encontrei meu norte. E isso é muito importante, não é? Coloque prioridades para o seu tempo também. Coloque prioridades para os seus gastos. Não é? Faça o que for preciso, mas garanta o seu autoconhecimento, porque sem ele, impossível. O seu autoconhecimento é a chave para destravar a sua vida, sabe? Então, se você estiver se sentindo sem força, sem coragem para tomar qualquer atitude, continue me seguindo aqui, mas vem na próxima live, porque eu vou falar desse assunto, tá? Da força e da coragem que a gente não está tendo, mas que precisa ter para sair desse momento, dessa noite escura. 3 vezes travando a nossa vida. Então, volte, estude o assunto, comece a se observar no seu dia a dia, que você já vai começar a ter muita luzinha aí, muito insight te ajudando, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Fica o convite para a minha próxima live. Uma boa noite, pense aí nas sugestões que eu te dei e até a semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.